Fala galera, sejam bem-vindos à nossa aula 2 sobre o conteúdo de mito e filosofia. Na aula passada, nós vimos um pouquinho sobre o significado de mito, vimos que foi uma palavra que originalmente surgiu lá na Grécia Antiga e que os gregos utilizaram, assim como vários outros povos ao redor do mundo, outras culturas, utilizaram essa forma de narrativa para explicar alguns questionamentos que eles não tinham acesso ainda, não tinham uma base científica e não sabiam realmente como explicar, problemas na natureza. Que problemas são esses, professora? Vamos relembrar um pouquinho. Eles tinham curiosidade para saber de onde eles vieram, para onde eles iriam, né? Coisas simples como por que o céu é azul, por que existe mal no mundo, enfim. E através dos mitos, essas narrativas fantasiosas, eles buscavam justificar, explicar todos esses questionamentos. Na aula de hoje, a gente vai retomar aquela pergunta da última aula, que é: os mitos deixaram de existir com a filosofia? Essa pergunta ela é bem pertinente, né? Ela é muito importante porque, como a gente viu, a filosofia ela vai romper com o pensamento mítico, né? Ao contrário dos mitos que não buscam nenhuma comprovação na experiência, na lógica, no raciocínio, muitos deles não faziam nem sentido se pensados na prática, né? Ao contrário da filosofia. A filosofia já era completamente o contrário. A filosofia, ela questiona, ela duvida, e todo verdadeiro conhecimento, a verdade sobre as coisas, ela só é conseguida através desses questionamentos. Já o mito é uma verdade aceita, é o que a gente vai chamar de senso comum. O mito era baseado no senso comum. Eram histórias, eram narrativas que eram aceitas pelas pessoas, né? Sem ter essa questão de questionamento. Elas eram aceitas simplesmente pela fé, pela crença, enfim. Então, a gente precisa pensar o seguinte: se a filosofia ela quebra com tudo isso, se ela questiona exatamente o que o mito fala que é verdade, os mitos então deixaram de existir hoje em dia, século XXI? É isso que a gente vai ver. Não, galera, os mitos não deixaram de existir. O que vai acontecer? Apesar de no passado, os mitos, apesar não, no passado os mitos eles eram utilizados, como a gente viu, para explicar algumas coisas que eles não tinham acesso a explicações mais profundas, A origem das coisas e tudo mais. O mito hoje, apesar da gente ter a resposta para essas coisas, ainda termos vários questionamentos a serem respondidos, o mito já não é mais utilizado com essa função, ele é utilizado com outra função. No passado, os heróis, os deuses, que nós vimos lá na mitologia grega, na mitologia nórdica e por aí vai, eles adquiriam um personagem, E eles, através das suas histórias e tudo mais, eles passavam uma mensagem que servia para aquela sociedade, certo? Então, o mito hoje também é assim. Nós criamos os nossos mitos, Nossos próprios heróis. Ao invés de utilizar eles para justificar o nosso passado, nós usamos ele para justificar o nosso presente, Coisas que nós não temos controle, questão de vida pessoal. Nós nos inspiramos, nós utilizamos esses heróis pro nosso bem, Tanto é que no cinema a gente pode perceber isso através das relações de bem e mal, geralmente nos filmes de herói ou nos filmes de heróis, Acho que é o melhor exemplo, em que tem aquela luta do bem contra o mal, em que o personagem, que o herói, o mocinho, representa o bem, representa a justiça. Como na nossa realidade a gente não tem controle sobre nenhuma dessas coisas, a gente transmite essa vontade de poder controlar, a vontade de trazer a justiça, a vontade de combater o mal para essa questão da imaginação, Não só nos filmes, mas em questão de livros também, histórias em quadrinhos, nos mangás. Então, os mitos hoje em dia eles ainda existem, São histórias, são narrativas que passam uma mensagem e que a gente aprende alguma coisa com elas. Elas acabam respondendo a alguns questionamentos que a gente tem. Como, por exemplo, vamos pegar o exemplo aí dos Vingadores. Eles estão sempre combatendo o mal. E para eles, que são heróis, que têm superpoderes, eles conseguem fazer isso. Coisa que na nossa realidade, na nossa sociedade, a gente não tem, Nós somos meros humanos e tudo mais, mas
Assistir eles conseguindo fazer tudo isso faz com que aqui na nossa sociedade, no nosso mundo, parte disso conforte a gente, certo? A gente se sente bem com isso, porque pelo menos lá no campo da imaginação isso é possível. Outra coisa, a saga de heróis com relação à persistência, a correr atrás de um objetivo, de lutar para isso também reflete as nossas próprias vontades, né? No nosso dia a dia. Quem aí nunca se inspirou num personagem para poder trazendo algumas características do seu personagem favorito para sua vida, né? Então, os mitos, eles persistem, né? Essas histórias que fazem com que a gente que apreenda alguma coisa com elas, né? Traga alguma coisa de importante para a nossa vida, eles existem até hoje. Lá atrás, os gregos utilizavam histórias como a do Hércules, né? Dos deuses do Olimpo, não só para explicar questões de origem e tudo mais, eram histórias que para eles faziam sentido e traziam algum significado para a vida deles. Então, os mitos existem até hoje. Aqui eu trouxe alguns exemplos, para além desses exemplos que eu dei, alguns exemplos de mito na nossa cultura, né? Porque a mitologia ela continua sendo utilizada, continua sendo um tema de interesse das pessoas, tanto na criação de jogos, como eu trouxe para vocês do jogo God of War. A gente também tem no cinema, né, personagem do Thor que fala sobre a mitologia nórdica. Enfim, nós ainda utilizamos o mito constantemente na nossa vida, não mais como a única fonte de explicação sobre as coisas, mas como uma ferramenta da nossa imaginação que serve para a nossa vida, né? Outra forma que a gente utiliza o mito, quando acontece alguma coisa com a gente ou quando a gente ouve a história de uma pessoa e ela passa essa experiência pra gente, né, narrando a sua história, passa essa experiência pra gente, quando a gente ouve e aprende alguma coisa com isso, a gente também tá ouvindo um mito, ouvindo uma narrativa, certo? Então, o mito, a função dele, para além de explicar as coisas, é também de trazer alguma verdade, algum conhecimento no final das coisas, certo? Vamos aqui trazer. Eu trouxe para vocês uma tabela diferenciando o mito da filosofia, ok? Enquanto o mito ele se baseia no fantástico, na imaginação, a filosofia ela pega sempre o verdadeiro, o real. Ela parte da experiência nua e crua e começa e tira o conhecimento a partir disso, certo? O mito, então, ele se baseia no sobrenatural, enquanto a filosofia se baseia no natural, na coisa real. Enquanto o mito ele é inquestionável, né? Ele é uma verdade aceita por uma sociedade e sendo inquestionável, a filosofia ela é baseada no questionamento, né? A gente viu lá atrás que todo conhecimento ele só se chega ao conhecimento verdadeiro quando você questiona, quando você duvida, quando você debate. O mito não. O mito é inquestionável, ou você aceita ou você não aceita. E também a gente tem aí a questão da fantasia, da incoerência. Os mitos não necessariamente eles se baseiam numa coisa lógica, como por exemplo, se a gente for pegar um exemplo de hoje em dia, dos heróis, dos Avengers. A gente sabe que na realidade não existe essa questão de poder, de gente que se teletransporta, de gente que tem força sobre-humana, que enfim, né? Então, os mitos, eles se baseiam numa fantasia. Já a filosofia, ela se baseia na razão, na coerência, naquilo que faz sentido racionalmente. Então, o mito é racional, enquanto a filosofia é lógica. A gente precisa falar que, mesmo lá na Grécia Antiga, quando a filosofia surge, ela não se afasta totalmente do mito. Tanto é que vão ter vários filósofos que vão falar que a verdade sobre todas as coisas só pertence aos deuses, que os homens eles podem somente desejar conhecer as coisas, mas que quem sempre vai saber das coisas, vai saber de tudo, são os deuses. Então, o mito e a filosofia, eles vão continuar existindo lado a lado, assim como hoje em dia. Apesar da gente ter a ciência, apesar da gente ter aí vários outros campos de conhecimento, a gente continua acreditando e perpetuando vários mitos, né? A gente continua acreditando em heróis, a gente continua levando eles para o cinema, fazendo livros, e isso de certa forma satisfaz
a experiência humana. Os seres humanos precisam sonhar, precisam imaginar, e tudo isso faz sentido. E faz sentido também existir junto com a ciência. Então, um não anula o outro. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vão lá na plataforma que já tem atividade da semana 9. Beleza? Um beijão e até a próxima!